aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início do ensinar de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM, Bicaraí Web Rádio, internautas que participam pelas redes sociais da nossa paróquia, cumprimento também a irmã que está aqui em nosso meio, consagrada, que é filha dessa terra. Seja bem-vinda, irmã, que Deus abençoe sempre a senhora e toda a sua comunidade religiosa. Amados irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos traz alguns textos nos mostrando a relação entre Deus e a humanidade, comparando com a relação esponsal. Isso a gente vê na primeira leitura da profecia de Isaías, esse relato, e com mais intensidade nós vamos encontrar no Evangelho de hoje. O casamento é algo bom. O casamento foi instituído por Deus. É algo tão sublime, tão grandioso, que em vários momentos nas Sagradas Escrituras, os autores bíblicos irão fazer essa relação. Vai nos mostrar que muitas vezes a relação entre a humanidade e Deus se pode comparar com uma relação esponsal, mas uma verdadeira relação esponsal. Finalizando o texto bíblico, na primeira leitura, diz assim:
Assim como o jovem desposa a donzela, e assim teus filhos te desposam, e como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. A alegria de Deus deve ser justamente um povo que se reúne, um povo que se inclina para Ele e que o reconhece como Deus. Assim como a noiva é a alegria do seu noivo, assim também a humanidade deve ser alegria para o seu Deus. E essa relação, ela é constante. E a insistência de Deus é que esse povo seja a cada dia resgatado nessa mesma direção. Olhar na direção do seu Filho como aquele que é nos apresentado como esse esposo que vem desposar a humanidade inteira. Esse é o cerne da liturgia de hoje. Mas no Evangelho nós encontramos Maria, os discípulos e Jesus que foram convidados para participar de uma festa de casamento. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que o casamento, né, essa vida a dois, é algo que está desde a origem. Desde a origem foi Deus que instituiu essa relação entre homem e mulher. E Jesus é convidado a participar de uma dessas festas, onde dois jovens estão formando uma nova família. Acontece o rito normal, tudo como prescreve a lei, mas na festa acontece algo diferente. Dizem que a festa de casamento naquele tempo era igual a festa de cigano, durava uma semana, era uma semana de festa. Como se celebrava esse momento na família? As duas famílias se reúnem para celebrar aquele casamento, mas enche a casa de vizinhos, de amigos, porque de fato constituir uma nova família deve ser motivo de grande festa, de grande alegria. Por isso, no meio da festa, falta o vinho. Está todo mundo participando daquele momento, e Maria é quem percebe que os noivos estão perdendo a alegria. Imagine, caríssimos irmãos e irmãs, na festa de casamento, os noivos começarem a perder essa alegria. Todo mundo está participando da festa, mas a única que é capaz de perceber algo diferente foi justamente Maria. E ela procura saber o que está acontecendo. E descobre que o vinho tinha faltado. Imagine uma festa judaica faltar vinho. Isso seria uma tristeza, uma vergonha muito grande. Maria procura então o seu filho e apresenta a ele o problema. Eles não têm mais vinho. Jesus disse: por que dizes isto a mim? Ele também é convidado na festa. Não é ele o responsável para resolver esses problemas. Mas Maria insiste e se volta para os servos, na linguagem de hoje, para os garçons, né? E diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. E Jesus imediatamente, então, orienta aqueles homens a encher umas talhas que estavam lá vazias de água, e depois tirar um pouco e levar ao mestre-sala. E quando o mestre-sala recebe aquele vinho, aquela água transformada em vinho, chama os noivos para perto e tece o elogio da noite, né? O elogio da festa. Então, um elogio, você olha, até então já foi muitas festas e as pessoas servem o vinho bom. Depois, como já está todo mundo para lá, vai servir não qualquer vinho, mas você não, reservou o melhor vinho
para este momento. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, o evangelista João quer ressaltar a importância da presença de Jesus no meio da humanidade. Na perspectiva do dia que nós estamos celebrando, que é o segundo domingo do tempo comum, a igreja convida-nos a olhar na direção de Jesus como aquele que está sendo hoje manifestado para o mundo como Deus em nosso meio através das suas obras, dentro de um casamento. Então a ênfase aqui, né, não é para o casamento, mas para a presença de Jesus e quem Ele é. Quem é Jesus? Até então, nós tínhamos escutado que João Batista apontou, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João apresentou Jesus como Filho de Deus. Lá no batismo, nós ouvimos que aconteceu ali a presença da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que repousa sobre Jesus, é o Pai que disse, este é o meu Filho amado. Então é Deus que apresenta Jesus como seu Filho, mas hoje é algo diferente. As obras de Jesus diz quem Ele é. Então o que Jesus fez é justamente uma manifestação da sua presença no meio do povo, e João vai finalizar dizendo que os discípulos creram nele. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então a presença de Jesus nessa festa de casamento foi uma oportunidade que foi lhe dada para que ele pudesse revelar de fato quem ele é. Até então, os apóstolos, os profetas falavam de Jesus, o próprio Deus o apontou como seu filho, mas hoje, as obras que ele realiza dizem quem ele é. Ninguém é capaz de transformar água em vinho, colocar água em umas vasilhas e depois tirar dali vinho. Então, esse que está em nosso meio, ele é diferente. Esse que está em nosso meio tem um poder especial. E por isso, então, os discípulos já caminhavam com Jesus e acreditavam por causa dos seus ensinamentos, nas sinagogas, no meio do povo. Mas hoje, Jesus realiza o seu primeiro milagre, e isso enche o coração dos discípulos de alegria e de fé. Então hoje, no segundo domingo do tempo comum, nós somos convidados a olhar para Jesus justamente como Ele é. Qual é a identidade de Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio trazer para a humanidade a nossa salvação. E assim, a partir deste Evangelho, nós iremos encontrar Jesus sempre realizando outros milagres. Vai estar realizando outros milagres, mas a missão de Jesus, eu gosto de frisar sempre isso, a missão de Jesus no mundo não é fazer milagres, Ele não veio para isso. Se pregam muito por aí aos milagres de Jesus, insistem para que as pessoas busquem Jesus por causa dos seus milagres, mas não, Ele não veio para fazer milagres, Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir de volta para a casa do Pai. Mas quando Jesus chega aqui, encontra uma humanidade tão ferida, uma humanidade tão carente, tão enferma, que Ele toca essa humanidade com a sua compaixão. Então, Ele procura sanar as dificuldades, ou as dores que o povo está vivendo, para depois então mostrar o caminho para a nossa salvação. Encontra um povo sedento de justiça e de paz, encontra um povo faminto de pão, por isso Ele multiplica os peixes e pães para alimentar aquela grande multidão. Ele não veio para isso, mas Ele encontra também as pessoas com grandes enfermidades, pessoas que estão endemoniadas, e Ele vai curando essas pessoas todas. Mas a missão de Jesus
ele sempre vai dizer: eu vim para instaurar um reino de justiça e de paz, um reino de santidade. Eu vim para pregar o evangelho do reino. Essa é a missão e a identidade de Jesus. Então, todos esses milagres, a começar com esse primeiro milagre que ele realiza nas bodas de Caná, é justamente para revelar quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que traz a alegria, a esperança e vai transformando as nossas dores, transforma as nossas tristezas em alegria. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, assim como aquele casal de noivos fez a feliz escolha de convidar esses convidados tão especiais, que foi Maria, os discípulos e Jesus, que nós também possamos caminhar nesse mundo assim, com a presença de Jesus em nosso meio e também com a presença de Nossa Senhora. Neste evangelho fica claramente para todos que Maria é verdadeiramente a grande intercessora da humanidade. Ela vê a necessidade do seu povo e intercede ao seu Filho Jesus. Então, estreitar uma amizade com Maria, acolher Maria como mãe, é buscar se refugiar no amor do seu Filho. Ela vai estar sempre nos conduzindo para a presença do seu Filho Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos acolher a presença de Maria em nossa vida e também acolher, principalmente, a presença de Jesus. Ontem, nós celebrávamos um casamento lá na comunidade Mãe Rainha. Nos tempos de hoje, é tão bonito ver jovens que depois de um longo tempo de namoro, de noivado, abraçar esta vocação tão sublime, que o sacramento do matrimônio é uma vocação. As pessoas se sentem vocacionadas a constituir uma nova família. E de fato, quando esses jovens, depois de um tempo maduros na fé, buscam a igreja para consolidar essa aliança, nós encontramos esperança na família. A família é lugar de esperança. A família é um projeto querido por Deus. E esse projeto foi elevado à categoria de sacramento justamente na pessoa de Jesus Cristo. A presença de Jesus na vida matrimonial é justamente sinal de salvação. Por isso, nenhum casamento, nenhuma família deve viver longe da presença de Deus. O casamento, ele se dá entre duas pessoas sob o olhar misericordioso do Pai, mas deve permanecer ao longo de toda a vida sobre esse olhar. E quantos casais, caríssimos irmãos e irmãs, se distanciam de Deus? Quantos casais abandonam esse olhar e vão viver de qualquer maneira? Vão assumir as consequências por causa desse abandono. O abandono que deve acontecer é abandonar-se sempre a esse Deus que é tão amoroso, tão misericordioso e que Ele vem todos os dias para restaurar a alegria, a felicidade e a harmonia do casal, a harmonia da família. Que nós possamos então, caríssimos irmãos e irmãs, voltar a esse amor primeiro, o amor conjugal, mas também a esse amor que é o amor esponsal entre Deus e a humanidade. Que nós possamos caminhar sempre nesta direção, sabendo que sem Deus nós não conseguimos muita coisa, ou nós não conseguimos nada. Tudo o que acontece em nossa vida é um querer de Deus, que nós não busquemos fazer coisas que não agradem a Deus. Então que Deus continue nos abençoando e que assim como Ele hoje foi revelado para o mundo, como aquele que traz a solução para as nossas necessidades, que nós possamos buscá-lo todos os dias enquanto eu tiver vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.